Olá pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas sobre o comando no terminal Linux. Hoje nós vamos falar do comando ls-blk, do segundo comando que é o blk-id, do mount, amount e verificação de memória do sistema. Bem, essa é a minha tela de trabalho. Eu trabalho, como vocês estão vendo, com Arch Linux. Durante um bom tempo eu trabalhei com Debian. Gosto muito do Debian, principalmente na questão da estabilidade e para trabalhar com servidores. Muito bom. Então, se querem um conselho, esse conselho eu dou. Use o Debian como workstation e servidor. O Arch Linux é um excelente sistema operacional, que é um rolling release, né? Que ele não altera a sua versão, ele é versão constante, então ele tem atualizações, talvez quando não é diárias, a cada 2 dias tem atualizações. E o legal do Arch Linux é que te dá uma possibilidade, como eu já comentei aqui, um aprendizado muito grande no sistema Linux, porque como a instalação dele é bem manual, você trabalha muito no terminal, então você também tem que configurar ele a seu gosto. Então para quem quer aprender Linux, instale Arch Linux. No site www.jsglinux-tech.com.br eu tenho post de instalação básica pelo terminal, e tem uma instalação que eu mesmo customizei e instalo através de 2 arquivos executáveis, que ficou bem prático e consigo instalar talvez no máximo em 30 minutos o Arch Linux. Ok, então vamos iniciar aqui com o terminal e vamos falar. Eu vou aumentar aqui o terminal para ficar bem visível, e vamos falar sobre o primeiro comando, que é o ls-blk. O comando ls-blk, ele lista os discos que estão presentes na unidade no computador, e mostra as partições e se estão montadas ou não montadas, e também mostra, no meu caso aqui, a memória ZRAM, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é muito legal. Você usa a própria memória RAM como um swap, e isso é muito bom porque aumenta a performance e, assim, talvez uns 20 a 30% de estabilidade do computador, porque normalmente a memória swap, para quem utiliza, né, que tem pouca memória, é normalmente produzida durante a instalação do Linux, e você usa uma partição do próprio disco. No meu caso aqui eu tenho um SSD, né? Então vocês podem ver que o meu SSD é de 240 GB. Ele está dividido em 4 partições. A primeira partição eu uso como sistema de boot, EFI, né? A segunda seria um swap, que vocês podem ver que aqui em cima é mount point, ou seja, ponto de montagem. Ela não está montada, porque eu desativei a swap do meu disco. E a terceira é a minha home, e a quarta é a minha partição raiz. Por que eu desativei a swap? Porque eu utilizo a ZRAM. A ZRAM, rapidamente falando, é uma memória que trabalha de forma compacta, utilizando a própria RAM do hardware. Isso dá performance, porque nem sempre o disco é tão rápido, mesmo sendo um SSD, e também você consegue economizar o disco para escrita e leitura,
já que eu posso utilizar a RAM de forma compactada, mas isso vai ser um vídeo futuro, ok? Então, dessa forma, vocês estão vendo todo o meu conteúdo de partições e discos. Aqui embaixo, no SDB, é um pendrive que eu tenho conectado, de 32 GB, e a partição B1 não está montada, é que vocês estão vendo, ok? Isso aqui foi de propósito, tá, pessoal? Para deixar desmontada mesmo. Na parte gráfica, quando eu colocar aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui o meu pendrive. Ele está com uma simbologia de não montado, conforme aqui no terminal. E eu vou agora dar o comando para montar, que seria o terceiro comando. Então, esse terceiro comando seria o comando mount. O comando mount, se eu escrever mount de montar, a unidade, como é o SDB, que é o disco, eu tenho que montar a partição, ou seja, eu vou montar o SDB1, uma determinada pasta. Então eu tenho que colocar, qual seria o comando? A contrabarra dev, depois eu coloco SDB1 e o local que eu quero montar a minha partição. Então eu vou escolher um diretório que é muito utilizado, que é o de montagem, que é o MNT, né? Como se fosse de montar. Então eu boto uma contrabarra, MNT, e vocês verifiquem que eu, nesse momento, eu estou como usuário, ok? Jorge, usuário. E quando a gente quer montar alguma partição, normalmente é necessário o uso do superusuário. Então eu vou dar um Enter aqui e vamos ver se ele vai aceitar a montagem. É necessário um superusuário para montar. Então, dessa forma, agora eu vou repetir o comando e eu vou botar o sudo aqui na frente. Vou dar um Enter, vai pedir a senha. Repara que ele agora aceitou. Vou limpar a tela e vou dar o comando de novo, ls block. Reparem agora que o SDB1 está montado onde exatamente solicitei, que é no contrabarra MNT. Ok? Então, esse é um comando muito utilizado no terminal, caso você não tenha um modo gráfico. Se você necessitar montar algum tipo de partição, esse comando mount. Agora eu vou desmontar essa mesma partição. Eu vou repetir aqui o teclado, mount, e agora eu vou fazer o comando para desmontar, já, o amount. Ou seja, SDB1, eu não preciso ter o /MNT aqui, eu dou um Enter, e agora vou repetir o ls block, e agora vocês verificam que o SDB1 foi desmontado, ok? Nesse momento aqui eu vou dar um clear, vou montar de novo o SDB1 em /MNT. Opa, desculpa, eu botei o comando amount, é bom errar, né? Agora eu vou dar o ls block, ele montou, e ao abrir a parte gráfica, vocês verificam que aquele símbolo sumiu, ou seja, e ele já está montado aqui conforme a simbologia para uso. Basta clicar aqui que eu vou ver todos o conteúdo do meu pendrive, ok? Bom, dessa forma, pessoal, vamos dar uma limpeza na tela. Eu vou desmontar, vou aproveitar o teclado, já desmontei o teclado novamente, desculpe, o pendrive, visto lá que está desmontado, e agora eu vou dar um outro comando que é extremamente importante para que você configure, por exemplo, o fstab, que é para poder, por exemplo, um pendrive ser montado na forma automática, um outro
HD ou SSD, externo ou interno, que é o comando blk-id. Esse comando, obrigatoriamente, é necessário o superusuário. Okay? Então, quando eu dou esse comando aqui, blkid, que eu chamo blk-id, ele vai me mostrar, vamos diminuir aqui um pouquinho o terminal, para que vocês possam enxergar melhor. Assim será bom, eu acho. Vamos ver. Assim. Então, vocês reparem que eu tenho a identificação de cada partição, inclusive da ZRAM. Você vai ter o label. Repare que esse label é do meu pendrive. Vamos conferir aqui. É o meu pendrive que está desmontado nesse momento. Eu tenho o UID, que é a identificação da unidade, que esse valor aqui é muito importante para você usar no FSTab. Eu vou dar o comando aqui, eu vou ler o comando FSTab com cat. ETC, eu já falei nisso nas aulas anteriores, nesse comando cat, FSTab. E vocês reparem que esse UID está aqui exatamente no FSTab. Ou seja, quando eu inicializo o sistema, automaticamente essas unidades que estão aqui previamente configuradas, elas serão montadas na inicialização do sistema. Repare que essa ZRAM aqui não está habilitada, porque eu fiz um novo processo de instalação da ZRAM, porque no Arch Linux eu tenho 2 processos de instalação da ZRAM, e eu comentei somente as linhas que foi da última configuração, ok? Eu vou limpar aqui a tela de novo, vou dar o comando blkid, e com isso vocês têm condições de montar e desmontar automaticamente pelo arquivo FSTab. Okay? Isso é um comando muito importante. Aqui você também identifica quais são o tipo de cada unidade. Por exemplo, o meu pendrive que está aqui na primeira linha, ele está formatado em AXFAT. O ArchRoot, que é a raiz, eu uso XT4. Aquele SDA2 que eu falei que é um swap de disco, está aqui também como swap. E o home está como X4. O sistema de boot, ele é formatado no formato VFAT ou FAT32. Ok, pessoal? Então, dessa forma, vocês conseguem visualizar cada valor de unidade, inclusive esse UID também pode ser muito utilizado quando se usa um software chamado CloneZilla, que é para clonar SSDs, HDs, e existe um comando que você pode utilizar esse UID para modificar o mesmo, porque na clonagem você vai ter o mesmo UID, e se você tiver 2 discos dentro da sua máquina, você vai ter a mesma unidade de identificação, e isso vai dar conflito na hora do boot, ok? Aí você usa esse comando aqui, para poder modificá-lo através de um software quando você faz a clonagem com o CloneZilla, que é um vídeo futuro também, tá ok? Agora, nós vamos verificar a memória. Vamos aumentar um pouquinho aqui o teclado, pelo teclado, os caracteres do terminal. Para quem não sabe, é Ctrl mais para aumentar e Ctrl menos para diminuir. Eu dou aqui Ctrl menos, eu diminuo, e Ctrl mais eu aumento o texto do terminal, que fica de melhor visualização nos vídeos, ok? Agora, para verificar a memória do meu sistema, por exemplo, existe um comando que a gente chama de free, e os parâmetros. Os parâmetros vocês podem ver através de um help, que eu vou ter que reduzir a tela aqui. Se for muito grande,
Eu vou reduzir a tela, então através desse comando help, todos os comandos normalmente têm um help para facilitar, para você ver quais são os parâmetros, opções, para você comentar, ok? Então eu uso esse comando free, vou limpar a tela novamente, para verificar as condições da minha memória. Então free, pelos parâmetros que eu já conheço, HT, e nesse momento vocês vão verificar que eu tenho 6 GB instalado no meu computador. Nesse momento estou sendo usado aqui 2.8 GB. Eu tenho livre dentro da compactação de arquivos 581. E o mais importante é vocês olharem esse buffer cache. Então vocês verifiquem que eu estou com 3, que é o total que está sendo usado agora, o buffer e o cache nesse momento, e eu estou com disponível 3 GB no total. Reparem que o meu swap, que é o meu ZRAM de 4 GB, não está sendo utilizado em nenhum momento, e a máquina, através do ZRAM, ela tolera muito bem vários softwares abertos, que vai ser uma aula futura, ok, pessoal? Então, pessoal, ficamos por aqui nesse momento. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, aperte o like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.